hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues. Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali, o maior podcast do segmento de postos do Brasil. Bom, no último episódio eu estava com Fred Alecrim e ele contou pra gente as principais tendências do que rolou na NRF em 2025, em janeiro de 2025. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, não viu, não assistiu, corre lá, dá uma espiadinha, escute, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você, revendedora, no dia a dia. E no episódio de hoje, nós vamos focar mais nos palcos, né? Os profissionais que estiveram nesses grandes palcos e quais foram as principais inspirações, quais foram os principais conteúdos que nós tivemos nesses principais palcos, que o Fred vai explicar aqui pra gente como rolou, quais foram as principais temáticas, e eu tenho certeza que também vai contribuir muito para você, porque você vai saber quais são os principais assuntos que estão sendo abordados e que podem impactar no dia a dia aí do seu negócio. Fred Alecrim, mais uma vez aqui com você, um prazer enorme, né? E para quem ainda não escutou o nosso último episódio, eu queria que você também se apresentasse para o nosso público, né? Para a gente já começar aqui esse assunto de hoje. Muito bom, então, se você não ouviu o primeiro episódio, recomendo você ouvir, porque tá muito bacana, muito conteúdo interessante aí para você analisar junto com o seu time e o que fizer sentido implementar no seu posto de serviços. Eu sou o Fred Alecrim, especialista em varejo, empresário também, e estou aqui para a gente trocar ideia. Essa foi minha 16ª NRF, que eu vou conduzindo grupos de empresários, e o que você está ouvindo neste episódio é um pouco da minha experiência por lá, meu ponto de vista, e não se esquece, ouve o primeiro episódio e também não vai perder o 3º e 4º episódio desta temporada do Tanque Cheio, porque vem meu parceiro Caio Camargo também com muito mais informação interessante sobre esse grande evento do varejo mundial. Excelente, Fred. Então, a gente queria, né, aproveitar a sua experiência, né? Você todos os anos participa aí da NRF. A gente queria agora dar uma volta no passado, mergulhar como se a gente tivesse ido com você na NRF. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que são esses principais palcos, né? Pensando em quem talvez nunca teve essa oportunidade ainda de estar numa NRF. O que é isso? O que são os principais palcos? Por que tem essas divisões? O que você poderia contar para a gente desse início, né? Pra gente, antes da gente entrar nos próximos temas, nos próximos tópicos aqui. Muito interessante falar um pouquinho. Então, para a NRF, esse grande evento para 40 mil pessoas, ele é dividido na sua parte de conteúdo em alguns palcos. A gente tem o que se chama de keynote, ou palestras principais, quando tudo para ali de conteúdo e todo mundo vai para um grande teatro, o SAP, Theater, né, o auditório SAP, e lá a gente vê as atrações principais do varejo mundial compartilhando suas experiências. Em salas menores existem as Feature Sessions, que são outros palcos menores, onde a gente também vê conteúdos interessantes. Além disso, na parte da exposição, na parte da feira, existem mais 3 palcos que são chamados Exhibition Sessions, que são os expositores chamam seus clientes e fazem a demonstração de cases de sucesso dos seus produtos e é apresentado pelos seus clientes. Então, basicamente, a gente tem esse cenário em termos de conteúdo. As exhibitions, as Big Ideas Exhibitions Sessions, junto com as Feature Sessions, acontecem simultaneamente. Porém, as keynotes, as palestras principais, para tudo para todo mundo ir lá assistir. Excelente, Fred. Agora que nós já entendemos, né, como que funciona, né, esses palcos, eu queria que a gente desse uma mergulhada nesses 3 dias de evento. Quais foram os principais assuntos, as temáticas que foram abordadas nesses palcos? Vamos lá. A gente começou o evento numa keynote, ou seja, uma palestra principal, todo mundo lá assistindo. Uma grande executiva da NVIDIA,
juntamente com o CEO do Walmart nos Estados Unidos, o John Furner, e eles falaram sobre IA. Foi a partir daí que todo mundo pensou que IA ia ser, poxa, já começou com IA. E o grande ponto, né, desse palco foi exatamente mostrar algumas possibilidades da IA. Por exemplo, foi apresentado o conceito de digital twins, ou seja, os gêmeos digitais. Então, a executiva da NVIDIA apresentou, por exemplo, como eles estão construindo, junto com a Lowe's, que é uma das maiores redes de material de construção dos Estados Unidos, o que eles chamam de lojas digitais, gêmeas digitais. Então, eles pegaram 1.700 lojas da Lowe's e fizeram gêmeas digitais dessas lojas. E, a partir daí, é possível que a gestão da Lowe's faça primeiro digitalmente, simulação de mudanças em layout de loja para analisar a segurança do funcionário, para analisar a experiência do cliente, antes de fazer aquela mudança na loja física. Então isso foi bem interessante, Karen, porque trouxe uma nova visão sobre a possibilidade do que a IA pode fazer. Embora esse tema já tenha surgido em anos anteriores na NRF, foi a primeira vez que se mostrou algo prático, né? E foi bem interessante. Então, para mim, esse foi o grande destaque, por exemplo, da primeira palestra, que foi da executiva da NVIDIA, que, para quem não sabe, é uma das maiores empresas hoje do mundo, uma das mais valiosas empresas do mundo, principalmente por ser a fabricante dos chips que potencializam toda a utilização de IA que a gente, os ChatGPTs da vida, os copilots da vida, então tem ali um chip da NVIDIA. Então esse foi o primeiro ponto, Karen. Excelente, Fred. Aí eu vou até fazer aqui um gancho com o último episódio, né? A gente foi falando quais foram as principais tendências, e aí você vai contando pra gente o que teve de palco, assunto, temática, enfim, relacionada com esses pontos que você trouxe, né? Você disse no último episódio sobre a questão das lojas físicas, né? Que foi um assunto que foi muito debatido. O que você pode falar de temas que foram tratados em relação a isso, ou talvez até em relação às lojas, personalização, enfim, o que você pode trazer para a gente de conteúdo em relação a esse assunto? Muito legal a tua pergunta, Karen, porque uma das principais palestras, no meu ponto de vista, uma das melhores palestras, foi do Lee Peterson, que é da WD Partners. Então, eles estudam o comportamento do consumidor e ele apresentou uma grande pesquisa mostrando por que umas pessoas, o que pode chamar, aliás, na verdade, o que atrai as pessoas para uma loja física e o que repele as pessoas, né? O que afasta e o que atrai. E aí o Lee Peterson, ele traz algumas coisas interessantes. Primeiro ponto da pesquisa, o maior inimigo de uma loja física é o tempo. Porque ele traz o seguinte aspecto: ninguém de loja física, ou seja, uma loja física, não consegue competir com a velocidade da internet, muito menos com variedade e preço da internet. Então, não dá para disputar com variedade, preço e agilidade. Logo, as lojas precisam buscar outros caminhos. Então, ele traz, por exemplo, que 79% dos consumidores acreditam que comprar em lojas físicas leva muito tempo e esforço. E que isso é uma das coisas que faz com que as pessoas procurem algumas das suas compras serem digitais, serem online. 85% dos clientes iniciam a jornada de compra no canal online, antes de ir numa loja. Isso quer dizer, isso traz um insight muito poderoso, que é, se 85% das pessoas, antes de ir a uma loja física, fazem uma pesquisa online, por mais que você não venda online, a sua presença digital é fundamental para que você seja encontrado e ele, pelo menos, possa pesquisar. Então, esse é um ponto para que você que está nos ouvindo aí trabalhar. Como é que está o canal digital do seu negócio? Como é que está o perfil? Esse perfil, ele atrai. Você tem Google Meu Negócio? O Google Meu Negócio é sempre atualizado, está lá a hora que abre, a hora que fecha, a hora de mau fluxo. São coisas interessantes que as pessoas vão pesquisar. Se você está aí nos ouvindo e está na estrada, por exemplo, o seu posto de serviços é numa estrada, a pessoa tem pessoas que gostam, né, cara, de programar a sua viagem. Então, peraí, aqui eu vou parar porque aqui tem banheiro, aqui tem alimentação, eu posso abastecer aqui, e aí ele não acha você, ou não acha um perfil legal, então ele vai parar num outro lugar, né? Então, isso aí é o primeiro ponto. Embora 85% das pessoas, antes de ir a uma loja física, elas pesquisam, o Lee Peterson, na sua pesquisa, apresenta que 80% acaba comprando em uma loja física.
Ou seja, isso quer dizer que no mundo, 20% das vendas ainda terminam numa loja física. Certo? Então, daí a importância da presença digital, porque a maioria das pessoas começa a sua jornada de compras digitalmente e depois elas vão para a loja. Aí, na loja, a gente precisa entregar experiência, que é outra coisa que ele traz, para que a pessoa que escolheu a sua loja de conveniência, o seu posto de serviços, queira voltar. E aí ele traz os motivos. A sua pesquisa traz que o que atrai consumidores? Novidades e exclusividades. Por que alguém vai parar no seu posto? Por que alguém vai parar na sua loja de conveniência? Porque você tem ali um produto que só você tem. Porque você tem onde chega primeiro as novidades. Então, e isso vai tanto no serviço quanto também no produto. O segundo ponto que atrai as pessoas, os consumidores, é o design. O design do seu posto. E aí dentro do design a gente pode botar a aparência, né? A limpeza. E quando a gente fala do posto, eu estou falando também do time, né? Então eu estou falando de a pessoa olhar de fora e dizer assim, como diz meu amigo Edmo Sayane, não basta parecer bom, não basta ser bom, tem que parecer bom. Né? Então esse é um ponto. Terceiro elemento que atrai, não estou falando em ordem, mas são 5 elementos importantíssimos que atraem os consumidores: atendimento. Olha que novidade, hein, Karen? Muita novidade. Não é? Desde 1980 se fala da importância de atendimento. Então, isso é uma daquelas coisas que a gente falou no episódio passado, né? Do básico essencial bem feito. Então, a pessoa que está trocando óleo, a pessoa que está abastecendo, a pessoa que está fazendo algum tipo dos serviços que você oferece no seu posto de serviço ou até mesmo na sua loja de conveniência. Então, como é que está esse atendimento? Isso é fundamental. O quarto elemento é facilidade de encontrar o que ele está procurando. Então, ele chegou no posto, a sinalização, aonde é que é a troca de óleo, aonde é que é a lavagem, aonde é que fica a loja de conveniência, onde está o banheiro, e principalmente que ele possa se encontrar sem precisar perguntar. Então, essa facilidade de encontrar. Entrou na loja de conveniência, onde estão as bebidas geladas, onde é que estão os biscoitos, onde estão as coisas sem glúten. Ou seja, isso a gente resolve com sinalização, com comunicação e layout de loja. E a última coisa, agilidade na hora do pagamento, Karen. Isso aí é outro ponto assim, fundamental para atrair as pessoas para o seu posto de serviços. Então, resumindo, motivos para atrair pessoas para o seu negócio físico, presencial. Novidades, mais exclusividades, design de loja, atendimento, facilidade para encontrar os produtos e agilidade no caixa. Muito bom, Fred. E assim, né, é o que você comentou, né, muitos dos pontos que você trouxe tá lá, que foi falado no primeiro episódio, e você trouxe aqui um ponto importante. O negócio começa a existir para o cliente a partir do digital, porque ele procura aquele negócio no digital. Então, aí já é o primeiro ponto. Se você não está no digital, então você não existe para aquele cliente que começa a procurar ali no digital, né? E aí você colocou pontos importantes aqui, que assim, é coisa tão simples de fazer, a questão do Google, né? De você ir lá e você colocar onde que você está, o seu horário de funcionamento, quais são os serviços que você oferece, e ali, inclusive, você pode utilizar isso para ter avaliações, ver quais são os feedbacks que o cliente vai deixar para você melhorar. E é impressionante, a gente faz isso no automático, isso está no automático, nós fazemos isso o tempo todo. A gente quer procurar uma empresa, a gente procura ali no Google e aparece, a gente vai olhar ali o que falou, as fotos, né, o que tá demonstrando ali. E aí depois você acabou falando que esse cliente, então, achou no digital, vai para o físico, já que é um assunto que foi muito falado na NRF. Então, chega no físico, ele quer saber da experiência. O que você pode falar em relação a pessoas, a cultura, o que foi colocado lá? E eu queria também, assim, se você pudesse, talvez, segmentar até os públicos, porque, às vezes, a gente fala de pessoas, parece que vai muito para o lado só da equipe, né? Então, a equipe tem essa responsabilidade, mas o que é responsabilidade da equipe, o que é responsabilidade do líder, do dono, do revendedor, né? Então, o que você viu lá que pode aprofundar em termos de pessoas, cultura, dessa experiência? Porque, assim,
para o frentista, para o vendedor de pista, para o atendente da loja levar experiência, o que teve de estratégia por trás da empresa, do negócio, para passar para a equipe? Porque a equipe, ela vai contribuir com a experiência, mas tem que ter uma cabeça também pensante ali, né? Pensando na estratégia e tal. O que você pode trazer para a gente sobre isso? Muito, muito interessante, porque a gente teve vários conteúdos falando de liderança, cultura organizacional, o que nem sempre é uma realidade nos palcos da NRF, mas na hora que a gente está falando de negócios físicos, a gente tem que falar de seres humanos. Uhum. E aí o tema liderança surgiu várias vezes, e principalmente um resumo é que apareceu a liderança como sendo fundamental para estabelecer e manter uma cultura de trabalho positiva e que apoie o desenvolvimento das equipes e o crescimento do negócio. Então, a liderança como responsável por manter a cultura, por fazer a cultura ser uma prática no dia a dia, por desenvolver as pessoas e por também ajudar no crescimento dos negócios. E aí você que está nos ouvindo, pensa nos seus líderes. Os líderes que vocês têm hoje ajudam a manutenção da cultura que você quer e precisa, que seu negócio precisa. Ajuda a desenvolver o seu time, tornar cada profissional que chega para trabalhar com você melhor. E também ajuda ao crescimento do negócio. Então, são 3 aspectos muito importantes para que você possa analisar a sua liderança. E aí é importante, né? Então, a gente teve várias palestras, né, nos palcos falando sobre isso. A gente teve, inclusive, um alto executivo do Target, né, que é uma das maiores redes de supermercado dos Estados Unidos, o Abubakar Bangura, que ele começou lá no primeiro ponto, lá embaixo, na hierarquia do Target, e hoje é um dos grandes executivos, mostrando como é importante a liderança identificar talentos, investir nesses talentos para que eles cresçam dentro da empresa e como isso fortalece a cultura da empresa, saber que as pessoas que merecem, que têm talento, que têm oportunidade ali, elas mostram seu talento e elas são reconhecidas dentro da organização. Então, isso daí foi um tema importantíssimo. Aliado a esse tema de liderança e cultura, também se falou muito sobre propósito, né? Sobre a intenção real do negócio. E aí a gente teve, por exemplo, a Corey Berry da Best Buy, que é uma das maiores empresas de eletrônicos dos Estados Unidos, falando que o propósito da Best Buy é enriquecer vidas por meio da tecnologia. Você imagina, mas isso? Tudo que eles vendem, eles procuram que o que eles vendem faça a vida das pessoas melhor, né? O enriquecer no sentido de melhorar, de evoluir a vida das pessoas. Então, ele não está vendendo um tablet, ele está vendendo algo que é tecnológico e que melhora a vida de alguém que está comprando, né? Então, isso é bem importante. E essa questão do propósito é fundamental, né, para que isso chegue através da cultura aos nossos funcionários, aos nossos líderes, para saber qual é a verdadeira intenção. Porque se só for vender, a gente vai forçar a venda, a gente vai vender a coisa errada para as pessoas erradas, mas na hora que a gente pensa que a gente está ali, por exemplo, no meio de uma estrada e que o nosso propósito é gerar uma viagem segura para as pessoas que estão ali, então a gente vai genuinamente interessado em que aquela pessoa que parou ali continue numa viagem segura. A gente vai olhar os pneus, a gente vai olhar lá o nível do óleo, a gente vai olhar o que precisa, a hidratação e oferecer uma água lá se é de noite, olha, quer um café, né? Às vezes os postos têm aquele café ali, né, exatamente para o pessoal que trafega à noite nas estradas, ou seja, eu estou ali com interesse genuíno naquela pessoa e o meu propósito ali no dia a dia, no atendimento, na experiência para o cliente, faz com que eu tenha receitas maiores e rentabilize mais, porque a consequência desse propósito genuíno, verdadeiro, o cliente sente e isso vai ser refletido nas vendas. Ô Fred, e assim, muito bacana isso que você falou, né? Acho que até desmistifica um pouco do que lá atrás, lá quando você falou, acho que no último episódio, que a IA, né? As pessoas tinham receio da IA porque ia acabar com os empregos e tal. E aí, quer dizer, se eu preciso de propósito, eu preciso de experiência, lógico, a tecnologia está aí para me ajudar, mas eu também preciso das pessoas para fazer isso
pulsar, crescer, né, e tal. Então, quer dizer, mostra cada vez mais que isso, a gente vai trabalhar em conjunto para levar cada vez mais essa experiência para o nosso cliente. E você tinha comentado agora, dos pontos, né, que mais foram destaques, a questão do pagamento. Eu queria saber se desse tema, o que mais foi falado? Pagamento, assim, quais foram os pontos que realmente foram de destaque? Porque eu entendo que isso é imprescindível para o cliente, mas seria o quê? Diversidade de pagamento? O que talvez o cliente está esperando em relação a esse ponto que tanto foi debatido lá? Boa. O grande ponto foram dois, principalmente. A gente fala em, primeiro, agilidade, ou seja, paga rápido. Segundo ponto, segurança. Na verdade, são 3 pontos. Segundo ponto, segurança. Não tem nenhum problema, né, com o pagamento, de ser hackeado ou coisas desse tipo, os dados do cartão. E o terceiro, e também muito importante, é a diversas possibilidades que eu tenho de meios de pagamento. Então, a oferta diversificada de meios de pagamento. Pix, cartão de débito. Ou seja, você tem vários, né, convênios que existem, né, com empresas, com programas tipo flashcard, entre outras coisas. Então, essa variedade também o cliente gosta muito. Então, em 3 passos, ou em 3 pilares aí, agilidade, segurança e uma oferta diversificada, cara. E esse ponto que você trouxe, eu acho que ele é muito importante para o nosso negócio, Fred, porque essa história pelo que você está falando, não cabe mais um cliente chegar, então, num posto e perguntar qual que é a forma de pagamento, quais são as modalidades de pagamento aqui, o que aceita, né? Que a gente sabe que isso algumas vezes pode acontecer. Por outro lado, lógico, a gente não está aqui, a gente sabe que tem a questão das taxas, né, que tem alguns pontos que talvez para o negócio se torna talvez pesado e tal. Mas o que nós estamos tentando trazer aqui para você, revendedor, revendedora, é essa reflexão importante que você pode estar perdendo clientes e talvez um número significativo de clientes, porque esses clientes querem ter opções, né? Então, é aquele momento de olhar para o negócio, né? Que a gente falou do básico bem feito e pensar o que talvez realmente está... Que tipo de pesquisa que esse posto talvez possa fazer e avaliar o que realmente é interessante para aquele cliente, porque quando ele chega e vê que não tem mais aquela opção, ele não volta de novo para perguntar se agora está aceitando, ele simplesmente vai para outro negócio, vai para outro posto e pode ser que ele não volte mais naquele posto, né? Naquela loja de conveniência, né, Fred? Perfeito, cara. Isso aí é fundamental. Você falou tudo. E aí é muito importante, inclusive, né, comunicar isso, né? Isso. Ali na frente, antes da entrada do posto, né? Você comunicar o que tem de serviços à disposição. Que às vezes a pessoa está buscando uma troca de óleo, por exemplo, aqueceu alguma coisa lá e aí ele vem na estrada, por exemplo, ou na cidade e vê lá o que você tem de serviço, porque às vezes a pessoa tem que entrar para descobrir o que tem ali de oferta de serviços. Então a comunicação é muito importante, não só nas redes sociais, mas também ali antes, né? Quanto antes melhor para a pessoa já ser avisada, ó, tem banheiro limpo. Eu me lembro que eu estava, indo de Guarapuava para Curitiba, uma época dessa. E no meio do caminho tinha lá tinha assim, ó, se prepare para conhecer o posto com os banheiros mais limpos do Brasil. Então isso aí a pessoa já disse, nossa. Eu tenho que ir lá conhecer. Tem que ir lá conhecer. Então aí você bota as suas ofertas de meios de pagamento e tudo. O que você falou é todo relevante mas tem as taxas, tem isso, mas também vender ou não vender. Isso pode ser um aspecto de perder vendas também. E aí é muito importante, outro assunto que a gente falou no primeiro episódio, que é a importância do básico chamado gestão de dados e dados. De saber qual é a forma de pagamento mais utilizada, mas ela é a mais utilizada porque só é a que você tem, ou os clientes chegam também perguntando, e é importante demais o gerente ali da pista, junto com o time, vem cá, as pessoas perguntam por algum outro meio de pagamento que a gente não tem. Eu me lembro, Karen, a gente quando estava na Nex lá, a última vez que a gente foi,
A penúltima vez que a gente foi, eu levei o grupo numa loja de conveniência e postos de serviço lá da Maverick, que é uma das maiores ali da costa oeste americana. E lá o gerente, né, ele falou assim, ó, eu como gerente, eu tenho uma tarefa de X tempo da manhã, X tempo da tarde, eu tenho que ir para a pista para perguntar aos clientes por que eles param para abastecer aqui, por que eles descem na loja de conveniência, e quando eles não fazem isso aqui, onde que eles fazem e por quê? Né? Então, isso é dados, isso é pesquisar. Né? Ou seja, você pesquisa, quando você tem interesse genuíno e sabe que é importante, você vai dar um jeito, tendo você aquela tecnologia ou não tendo a tecnologia. Mas o importante é você saber os motivos, as razões. Porque, às vezes, se você for pegar só o que você tem, você vende cartão e você vende convênio, por exemplo. Aí, não, quem vende mais é cartão. Mas cartão, porque você tem cartão e convênio. E se você tivesse Pix? As pessoas estão perguntando por Pix, então você tem que saber se a pessoa... Qual é a primeira intenção dela? É pagar no Pix ou no cartão? Não, é no cartão porque não tem Pix ou é no cartão porque é o cartão? Percebe? É verdade. Isso aí é muito importante na hora que a gente vai buscar esses dados para chegar aí no que é importante para o nosso consumidor e assim rentabilizar o nosso posto de serviços. Fred, e assim, eu acho que um ponto que eu queria saber se foi comentado, né, se foi tratado, se foi discutido lá, debatido, muitas vezes o revendedor, né, pode falar assim, mas isso acontece lá nos Estados Unidos, aqui não dá para colocar, porque... Então, assim, a gente sempre fala que você tem que olhar o todo e trazer para o local, né? Para a proximidade e tal. Teve algum tema relacionado à questão da proximidade, de você ser local, né? Quer dizer, ter um olhar global, mas aplicando no local, né? Então, se teve isso, e o que você pode trazer para a gente de insights? Sim, o comércio de proximidade... ou comércio local, né? Tem várias terminologias para isso, ele tende a crescer ainda mais. Foi apresentada uma pesquisa, neste momento eu não me lembro o dado específico, mas mais de 50% das pessoas entrevistadas dizem que preferem comprar em negócios próximos a elas. Isso quer dizer que essa tendência a aumentar, né, por vários motivos, segurança, trânsito, preço da gasolina, do combustível de uma maneira geral, sei lá, qualquer coisa que você tem como motivo. Mas as pessoas estão buscando. Então, se você é ali da proximidade, e, por exemplo, vamos supor um posto de serviços dentro da cidade, você pode utilizar redes sociais para divulgar os serviços e os produtos, a sua loja de conveniência, pode utilizar a loja de conveniência para fazer a entrega de produtos de conveniência da sua loja de conveniência. Então tem coisas como carvão, como água mineral, e um monte de coisa que você pode pegar um raio de 3 km e fazer entrega, seja em parceria com esses aplicativos de entrega, seja você com uma pessoa com bicicleta que vai até 3 km, ou seja, existem várias maneiras como você pensa ali o local, a comunidade, o bairro. Isso é fundamental e tende a crescer bastante, mas não espere o cliente só ir até você. O que você pode fazer para desenvolver uma relação também para que você faça algumas entregas ou alguns serviços que a pessoa não precise ir até você também. Excelente, Fred. E o que mais foi falado lá, né? Que você talvez possa contar para a gente? Sei lá, assuntos como sustentabilidade, né? Que é um assunto muito voltado aqui pro nosso negócio também, né? Sim. Foi um tópico importante lá? Não tanto quanto antes, Karen, mas falou muito, principalmente aí de um segmento que não é muito ligado ao nosso aqui, ao nosso tema, que é o pessoal da moda, falando muito sobre a questão da moda circular, de produtos de segunda mão, né, que alguns chamam de pre-loved, ou seja, tem crescido bastante, a tendência maior. Só para ter uma ideia, lá na NRF foi dita que 8 das 10 maiores marcas de luxo já implementaram a venda de produtos de segunda mão das suas marcas, e a gente visitou algumas lá que já tinham, inclusive, dentro da própria loja, produtos que foram fruto de reparo ou do cliente que veio comprar, saiu de lá com aquele dinheiro e comprou coisas novas. Então, a gente tem visto isso crescer, e o mundo da moda, por ser considerado um dos maiores inimigos da sustentabilidade, quando a gente fala principalmente de meio ambiente, principalmente o pessoal do jeans, entre outras, tem investido bastante nisso, principalmente para atrair essa nova geração.
Legal. E retail media, né? Esse foi um assunto que a gente escutou na Next no ano passado. A gente até levou vários revendedores para acompanhar esse evento. O que você ouviu desse assunto e o que talvez tenha link com o nosso negócio e que é um assunto que talvez tenha, né, tá cada vez mais crescendo? Tem tudo a ver. Esse tem tudo a ver com o nosso negócio. Completamente tudo. É o segundo ano que o Retail Media vira uma grande temática. Esse ano não foi nas palestras, o ano passado apareceu muita palestra de Retail Media. Esse ano eles fizeram um evento paralelo, fora da NRF, no sábado, um dia antes da NRF começar. O dia todo dedicado a Retail Media. E o grande negócio da Retail Media, para você que está nos ouvindo aí no seu posto de serviço, você que está nos ouvindo na esteira, você que está nos ouvindo no seu carro, é pensar assim: pode se transformar numa nova fonte de receita para você. Porém, vamos voltar ao básico bem feito. Se você não tiver dados, se você não tiver cadastro bem organizado, a marca que vai querer chegar até o seu cliente para fazer suas ofertas personalizadas não vai conseguir fazer isso, porque você não tem como estratificar, você não tem como separar clientes que têm o perfil que a marca quer para fazer aí uma ação, por exemplo, de e-mail marketing, ou para fazer uma ação no seu próprio posto de serviço, nas suas telas, ou onde ele puder fazer uma divulgação ali, tanto dentro da loja, como também através do mundo digital, direcionado para um público específico. Então, para isso, você precisa saber algumas características, como, por exemplo, quem compra cerveja, quem abastece e desce na loja de conveniência, né? Ou seja, algumas características, principalmente de hábitos de consumo, gênero, entre outras, que conectadas vão valer muito para a indústria que quer se conectar diretamente com ela. Fred, excelente. Nós estamos caminhando aqui para encerrar o episódio de hoje. E eu queria saber se teve algum assunto voltado para adaptabilidade, resiliência, né? Nós estamos vivendo novos tempos, novos momentos, e se esse foi um assunto importante e o que a gente precisa fazer. Ah, sim. Esse foi um dos temas, inclusive, que me fez escrever um artigo no LinkedIn, logo que eu voltei, chamando de Adaptail, que é tail de final de retail e adapt de adaptar. Então, é o varejo que se adapta. Uhum. A palavra resiliência, ela surgiu muito forte durante a pandemia e no pós-pandemia. A gente pode até pensar qual a diferença entre resiliência e adaptação, ou adaptabilidade. Resiliência é a nossa capacidade, ou a capacidade do seu negócio de resistir e se manter no mesmo lugar. Então, às vezes você pode cair, mas você recua para aquele mesmo lugar. Então, a gente pode entender que resiliência tem a ver com sobreviver, sobre sobrevivência. Uhum. Quando a gente fala em adaptabilidade, em adaptação, isso tem a ver com evolução, continuar relevante para o seu cliente. Então, é muito importante que um negócio tenha essas duas características. Resiliência quando precisa, porque você precisa se manter vivo e firme naquela direção, mas você tem que acrescentar isso a sua capacidade de se adaptar. Porque se a gente for ver, e a gente visitou, o Caio vai falar sobre as visitas aqui nos próximos episódios, Karen, e você que nos ouve, marcas, por exemplo, que a gente foi curioso de entender, essas marcas tradicionais, a gente falou ali no primeiro episódio, a marca de 1952 que continua lucrativa até hoje. Por quê? Porque conseguiu se adaptar com o passar do tempo. Uhum. Se tornou o que eu chamo de uma marca contemporânea, aquela que vai se adaptando à medida que os comportamentos do consumidor vão mudando, ela vai se adaptando. Então, exemplo, meio de pagamento. Meio de pagamento mais usado no Brasil é Pix. Se na sua região as pessoas gostam de usar Pix, você não tem Pix, você pode estar perdendo dinheiro, ou seja, vendas, por não se adaptar a um comportamento do consumidor por causa da existência de um novo meio de pagamento. Sim. Exemplo. Mas isso pode ser, por exemplo, se adaptar oferecendo uma nova maneira, um novo serviço, novos produtos, nova forma de contratar o perfil de pessoas,
Ou seja, tudo isso pode ser a adaptação necessária para que seu negócio continue sendo interessante e relevante para os seus consumidores. Então, resiliência é sua proteção e adaptação é sua evolução. Então, são dois aspectos muito importantes e que foram comentados nos palcos da NRF esse ano. Excelente, Fred. E na hora que você estava falando, até pensei assim, às vezes, de 2020 para cá, né, com a pandemia, essa mudança do comportamento do cliente, às vezes são pequenos ajustes que não vão trazer nem... não vai mudar totalmente o negócio daquele revendedor. Porque às vezes aquele revendedor está preocupado com isso. Exige grandes investimentos, cara. Exato. Então, às vezes, por exemplo, eu vou adaptar a um horário. Um ponto, né? Um horário de funcionamento, ou às vezes eu tenho ali o frentista, tenho um número de frentista no horário e agora as pessoas estão indo para o trabalho em outro horário, porque agora tem formato híbrido, então onde que esse posto está localizado, o que mudou, então, enfim, né? Às vezes essas mudanças, elas nem vão ser tão significativas no dia a dia do negócio, mas vai trazer grandes resultados para esse revendedor, isso. Né? Então, Perfeito. Isso é muito importante, esse ponto que você trouxe, porque não é olhar para fora e falar, nossa, eu tenho que mudar tudo aqui, vou ter um investimento disso e aquilo, como você falou, talvez nem investimento tenha, né? Bom, Fred, foi muito bom falar com você, o assunto foi demais, foi muito interessante saber aí os principais temas, né? As temáticas que foram discutidas, debatidas aí nos principais palcos da NRF aí de 2025, quais foram os pontos que a gente realmente precisa ficar atento, né? E começar a olhar para o nosso negócio e ver o que de fato a gente precisa moldar, né? Que está muito em linha com essa sua última fala, né? Sobre resiliência e adaptabilidade. Então, queria te agradecer mais uma vez por contribuir aqui com a gente, com esse canal, com o Tanque Cheio, que é um podcast que a gente sabe que é acompanhado aí pelos nossos revendedores Brasil afora. Então, trazer um conteúdo de fora, né, da principal feira que acontece todos os anos para o nosso revendedor é um grande privilégio, e principalmente quando a gente está junto de profissionais como você, né, consultores que também estão acompanhando o que está acontecendo lá, para a gente trazer o de melhor para o nosso revendedor, né? Então, obrigada aí pela sua participação. Semana que vem a gente vai estar com o Caio para complementar essa minissérie. Eu quero te agradecer até aqui. Não, Alba, eu que tenho que agradecer, é sempre muito bom estar falando contigo, cara, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Não só a sua simpatia, como também sua competência, como também estar com uns queridos amigos da Ali, né? Então, fazia um tempinho que a gente não falava. Verdade. Então, muito bom estar aqui de volta e agradecer a todo mundo aí que nos ouviu, né? Não perde os episódios com o Caio, vai ser muito interessante, e também compartilha esse e os demais episódios dessa série incrível sobre o maior evento de varejo do mundo. E compartilha para quem você achar que também vai gostar. Beleza? Obrigado pela audiência aí. A gente se vê em breve. É isso sempre aí. De tanque cheio, né, cara? Exatamente, sempre de tanque cheio. É isso aí, Fred. Obrigada mais uma vez. Bom, agora eu falo com você, revendedor, revendedora. Obrigada por nos acompanhar toda semana, né? Agradecemos aí a sua audiência. Por hoje é só. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.